A TVR traz o plantão TVR Notícia, onde eu estou na cidade de Marília, para você conferir na íntegra a inauguração de uma grande obra, aonde Marília agora tem 100% da sua rede de esgoto tratado. E as imagens que você vai iniciando aí, vai começando a ver, nós estamos exatamente aonde acontece a estação de tratamento. Nesse plantão você também vai conferir na íntegra a fala do ministro, direto de Brasília, aqui na cidade de Marília. Você vai também ouvir um pouco da fala do prefeito Daniel Alonso e outras cenas na qual, a partir de agora, eu coloco na tela da TVR para você saber o que acontece em Marília e na nossa região. De estar à frente de uma das pastas mais importantes do país, que é sobre habitação. E por que ela é mais importante do país, uma das mais importantes? Porque ela fala de dignidade. Tem um termo que se usa muito na Europa hoje que fala de housing first. Quer dizer, toda a questão da cidadania parte da pessoa ter um teto. Então este é um privilégio, nós podemos trabalhar nessa pasta, sobretudo sobre a gestão de uma pessoa extraordinária, um homem fantástico, um político de sensibilidade ímpar. Ah, mas você está falando porque eu sou chefe, não é não, é porque eu estou tendo a oportunidade. E quando lá nós chegamos, o ministro pediu, ó, nós precisamos fazer uma nova política habitacional. Não só um programa habitacional, mas uma política habitacional. No primeiro momento, nós alteramos completamente a forma com que se trata o financiamento habitacional. No momento em que se há escassez de recursos, você precisa ser eficiente. E sobre a gestão do ministro, nós conseguimos uma coisa muito interessante. Nós estamos reduzindo aproximadamente em 25% o total de subsídio que nós tínhamos, e nós vamos entregar para a população brasileira aproximadamente 30% a mais, 25%, 30% a mais de moradias, com taxas mais baixas. Isso só foi possível, lógico, com uma engenharia bem feita, mas pelo peso político que o nosso ministro tem de conseguir que isso avançasse na Câmara, e nós conseguimos esse resultado aprovado agora na última terça-feira. Mas nós fomos além, porque além de produção habitacional, o ministro sempre deixou muito claro, nós temos outros problemas habitacionais, e um deles é quando nós falamos de regularização fundiária e de melhorias habitacionais. O país tem aproximadamente, números de 2018, aproximadamente 60 milhões de unidades, prefeito. E aproximadamente um quarto dessas moradias, em torno de 24 milhões de pessoas, de famílias, vivem em casas que ou não têm regularidade fundiária ou não são adequadas para a moradia. E essa foi uma missão que o ministro nos colocou, que nós precisávamos resolver isso. E nós conseguimos, pela primeira vez, aprovar um projeto em nível nacional de apoio à regularização fundiária e à melhoria habitacional. Mas isso é muito difícil. Veja como quando eu disse que é um homem extraordinário, por que eu digo isso? Em momentos de escassez, quando não há recursos públicos, o ministro Rogério Marinho, o mérito exclusivo dele, conseguiu 500 milhões de reais da iniciativa privada, de bancos privados, para que a gente começasse a iniciar essa operação. Para vocês terem ideia, isso possibilitará que aproximadamente 100 mil famílias possam ter regularidade fundiária, possam ter definitivamente a dignidade de ter um título, a segurança de ter um título. E mais, ao redor de 25 mil famílias receberão um quarto, o telhado da casa, um banheiro, enfim, uma melhoria que tornará essa unidade digna. Então é um prazer. Na última terça-feira, conforme eu disse, foi aprovado definitivamente. Eu agradeço a oportunidade publicamente ao ministro, que a todo dia, a mim e toda a nossa equipe, demonstra o espírito público que deve fazer com que os servidores públicos ajam em prol da sociedade. Muito obrigado. Para que a imprensa possa registrar, para que fique para a nossa memória, vamos à contagem. Neste momento, para o encerramento dessa placa, pode subir o som, DJ. 5, 4, 3, 2, 1. Pode aplaudir. Estão oficialmente
de tratamento de esgoto das bacias. Pessoal, o som pode baixar um pouquinho. Muito obrigado a todos. Oficialmente inauguradas as estações de tratamento de esgoto das bacias do Pombo, Barbosa e Palmital de Marília. Peço que todos fiquem em pé, em fila, para que façam as fotos para a imprensa, rapidamente. Ok aí? Todo mundo da imprensa já registrou? Então os outros demais membros, por favor, podem retornar aos seus lugares da mesa e vamos receber com uma salva de palmas nesse momento o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, representando o excelentíssimo presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que inclusive não pôde estar presente devido à agenda, mas tem sua representatividade marcada aqui. Pode manter a alta trilha que estava, a última do encerramento, por favor, e vamos ouvir o ministro do Desenvolvimento. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui em Marília. Quero agradecer inicialmente ao nosso anfitrião, o prefeito Daniel, que esteve conosco, inclusive, desde a nossa chegada ao aeroporto, com a sua filha, com a Daniele, com o seu staff, com os senhores secretários, com os servidores aqui de Marília. Agradecer aqui a Câmara Municipal representada pelo presidente que aqui está presente. Agradecer aqui a todos os marilenses aqui que vieram a esse evento. Eu, inclusive, imagino o tamanho, o significado e a relevância para a cidade de Marília pelo tamanho do evento que eu estou vendo aqui, nesse momento em que nós vivemos de restrições, de pandemia. E olha como as coisas mudaram. Eu que faço política há dezenas de anos, prefeito, raramente a gente tem visto a população se reunir para celebrar uma obra de saneamento, de tratamento de esgotos. Não é uma obra glamurosa, não é uma obra que tenha uma visibilidade, uma aparência bonita, mas é a obra mais importante que o administrador público pode propiciar à sociedade, não tenha dúvida nenhuma. Porque essa obra tem na sua essência uma questão chamada saúde. Você retira a pressão do sistema público de saúde. Doenças crônicas que deveriam ter sido erradicadas do nosso país há centenas de anos, pelo menos há uns 100 anos atrás, continuam a agraçar, a acometer o nosso povo justamente pela falta de saneamento básico. Representado pelas 4 vertentes: o tratamento do resíduo sólido, a água tratada, o tratamento do esgoto e a drenagem das ruas das nossas cidades. Imaginem que este Brasil tão grande, tão diverso, tão complexo, tão diferente, tão desigual, esse país que é, na verdade, um continente, prefeito. Esse país que é tão bonito, mas que é tão sofrido também, que tem um potencial tão extraordinário que muitas vezes não é concretizado, por vários motivos. Imagine, prefeito, que nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm tratamento de esgoto. 100 milhões de brasileiros é um número superlativo. Mas imagine ainda mais, que 35 milhões desses brasileiros sequer têm água tratada nas suas casas. Que nasceram, viveram, casaram, tiveram as suas famílias, realizaram os seus sonhos profissionais e durante toda a sua vida não tiveram a satisfação de abrir uma torneira na sua casa para ver a água sendo vertida. Imagine os territórios do norte do país, os antigos territórios que hoje são estados, de costas para florestas, de frente para o rio Amazonas, para o maior manancial de água doce do mundo. Prefeito, 7% da população do Amapá, por exemplo, tem água tratada. Está de frente para o rio Amazonas. Esse é o tamanho e a complexidade do desafio que o nosso país tem pela frente. Está hoje aqui em Marília, como fazemos todas as quintas e sextas-feiras, saindo do nosso gabinete em Brasília,
e pedindo ao nosso sonoplastista que tire o som ambiente, que atrapalha um pouquinho, né? Saindo, como estivemos ontem no Paraná, em Londrina, Araucária, em Curitiba, quando faremos aqui daqui a pouco uma viagem lá para Porto Alegre, como estivemos a semana passada na Bahia, em Minas Gerais, como fazemos todas as semanas, estamos em algum lugar diferente do país, prestando contas, entregando obras, conversando com as autoridades constituídas, com a população, para mostrar o compromisso desse governo com o que é importante para o nosso país. Marília hoje tem muito o que comemorar, porque Marília, depois de 26 anos, prefeito, fruto da resiliência, da persistência, fruto da vontade política dos governantes que se sucederam, mas em especial da sua administração, prefeito, fruto de alguns acontecimentos fortuitos que foram favoráveis à cidade, como o fato da interinidade do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o Toffoli, que é morador oriundo aqui de Marília, que foi presidente da República e assinou, né, a continuidade da obra quando ele assumiu a interinidade do Temer. Fruto da disposição do presidente Bolsonaro, que tem nos dito que não pode parar a obra de saneamento e obras hídricas no país. Mesmo com toda a dificuldade orçamentária, quase 4,5 bilhões de reais foram investidos esse ano no Brasil em saneamento, entre financiamento, entre debêntures, entre recursos da OGU. 4,5 bilhões de reais foram investidos em saneamento esse ano. E nós estamos à frente de um ministério, prefeito, que tem 29 mil obras no seu portfólio, em mais de 5.200 municípios, dos 5.570 municípios brasileiros, na habitação, na mobilidade, no saneamento, em recursos hídricos, em combate a desigualdades regionais, na defesa civil. Esse é o tamanho e a complexidade desse desafio que é do Brasil. E o presidente tem nos dito o seguinte: o recurso público, o nome já está dizendo, não pertence a este ou aquele governo. Então os 26 anos que Marília esperou estão sendo concretizados porque nós temos um presidente que entende que o dinheiro do imposto brasileiro é do povo e não do político de ocasião. Esse ano, quando chegamos ao Ministério, 6.000 obras paralisadas, reiniciamos 1.800. Dessas 1.800 foram reiniciadas, sempre com a perspectiva e com o sentimento de continuar obras que pertencem ao povo brasileiro, independente de quem tenha a paternidade do início daquele empreendimento. Porque os governos passam, mas a sociedade, o povo brasileiro permanece, e é assim que nós temos nos comportado. Recentemente foi aprovado o marco do saneamento. Olha como foi importante para o nosso Brasil. Nós temos uma carteira estimada em 700 bilhões de reais de necessidade de investimento para universalizarmos o tratamento de água e esgoto até 2033. Se nós fizemos um investimento agora de 4,5 bilhões, em 10 anos, multiplique isso, prefeito. Vai dar em torno de 50 bilhões de reais. É uma fração. Mas essa é a capacidade que o Estado brasileiro tem de fazer frente a este desafio. E depois de 6 anos de tratativa no Congresso Nacional, nós conseguimos dar segurança jurídica, previsibilidade, conforto à iniciativa privada para trazê-la junto conosco para enfrentar esse desafio da universalização. E foi um presidente que é acusado de não ter articulação política, de um processo que demandava 8 anos de discussão no Parlamento. 8 anos de discussão no Parlamento. Então, a partir de agora, nós temos sim um parceiro que é a iniciativa privada. E 8 leilões já aconteceram, prefeito. E um deles, inclusive, de Alagoas, deu 13.000% de ágio, o que mostra que o empreendedor brasileiro está entendendo a necessidade de se fazer investimentos no Brasil e tem a segurança do retorno do seu investimento. Esse é um processo de ganha-ganha, ganha todo mundo. Uma obra como essa, ela é tão importante, que as pontes, que o calçamento,
que o hospital, que o prédio público, por mais relevantes que eles sejam, não são tão importantes como uma obra como essa. O Brasil é um país que tem muitos desafios. O presidente gostaria muito de ter vindo aqui. Tá? No final do ano, prefeito, nós estamos assoberbados de uma série de agendas, porque este é um governo realizador. E o presidente tem feito um trabalho que eu, inclusive, disse a ele: olha, presidente, você precisa mostrar o que você está fazendo, o que o governo vem empreendendo no Brasil inteiro. Bom, você sabe agora que Marília tem 100% da rede de esgoto tratado, né? O esgoto que é realizado, que é produzido no município de Marília, vem para onde eu estou. No fundo da imagem você observa as bombas já trabalhando. Foi acionado, né, oficialmente pelo prefeito do município da cidade de Marília, junto com o ministro que representa o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e lógico, está em pleno funcionamento a partir de agora. Então é mais uma ação boa que acontece na nossa região, e a TVR está na íntegra, colado na notícia, para deixar você muito bem informado. Agradeço você que está na nossa audiência, conferindo toda a nossa programação, e fique ligado, porque a qualquer momento nós traremos a você o Plantão TVR Notícia.